Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Alê e agora são 1h25 da manhã. A gente acabou de chegar da pré-estreia de Babilônia e eu precisava vir aqui contar pra vocês o que eu achei desse filme, do novo filme do diretor Damien Chazelle. Se eu tô gravando a 1h30 da manhã é porque você já consegue perceber que eu preciso botar algumas coisas pra fora, né? Vamos lá. Em Babilônia, o diretor Damien Chazelle nos leva para o final dos anos 20 para nos contar a própria história do cinema, ali na transição do cinema mudo para o cinema falado e como isso impactou na indústria como um todo e nas pessoas que faziam parte dela. E não tem como começar a falar de Babilônia sem dizer que ele é um filme que tem 3 horas e 9 minutos. E aqui já reside o primeiro problema dele, que ele é longo demais, sem precisar ser longo demais. E já deixando claro que eu não tenho problemas com filmes longos. Eu acho que se o filme tem história para contar, não tem problema se ele tem 2, 3, 4, 5 horas. Desde que ele consiga prender a nossa atenção e fazer com que a gente fique ligado a esse filme por essas 3 horas e 9 minutos, que não acontece em Babilônia. Isso porque o diretor erra a mão demais em tudo que ele tá fazendo no filme. É tudo extremamente exagerado, tu não consegue ter algumas nuances, alguma sutileza que faça com que a gente consiga trafegar nessas 3 horas e 9 de uma forma que não seja tão cansativo. Teve gente na pré que saiu reclamando que saiu com dor de cabeça no filme, porque realmente ele tenta fazer tudo tão lá em cima. Não tem momentos para te respirar, não tem momentos para te sentir outras coisas. E não aquele exagero de tanta coisa acontecendo a todo momento, sem que talvez tu não se importe com o que estava acontecendo ali. Damien Chazelle novamente se preocupa muito mais com a forma do que com o conteúdo. Ele tem muita técnica, ele consegue criar momentos excelentes dentro de Babilônia, mas ele não se importa muito com a história que ele está contando. A gente não consegue se ligar com essa história porque simplesmente a gente não se importa com nenhum daqueles personagens. O que eu sinto é que faltou uma linha narrativa mais clara. Parece que o filme está nos contando vários momentos da história, talvez da própria história do cinema, mas falta um fio condutor para que a gente se agarre nesse fio condutor e veja o filme a partir desse olhar. É muito clara a intenção dele para falar do cinema e de como a indústria trata as pessoas que fazem parte da própria indústria. Aqui ele mostra que grandes astros do cinema mudo, quando o cinema resolve mudar, quando a indústria resolve mudar para o cinema falado, não tenham se adaptado tanto assim e a indústria descarta eles de um dia para o outro. Que é o que acontece com Jack Conrad, que é o personagem do Brad Pitt, e com a Nellie Leroy, que é a personagem da Margot Robbie. E quando veio o cinema falado, novos astros foram aparecendo e eles foram deixados completamente de lado. Parece que a grande crítica dele à indústria está presente também no próprio filme dele, onde os personagens parecem que são descartáveis. Então é claro que o filme tem coisas boas para assistir, principalmente na primeira metade, na primeira 1h30. E até uma contradição interessante. A primeira 1h30 a gente está praticamente vivendo no cinema mudo e a sala de cinema estava muito se divertindo, as pessoas estavam rindo, tem ótimas cenas, são as melhores partes de qualquer um dos personagens do filme. E na segunda 1h30, na segunda metade, o filme entra no cinema falado e a melancolia parece que tomou conta da sala de cinema, inclusive com muita gente saindo. As pessoas cansaram e foram embora. E o filme se torna enfadonho, o filme se torna cansativo, o filme nitidamente passou do ponto da onde teria que ir, e isso reflete no público que estava assistindo. O filme tem um elenco cheio de estrelas, mas eu confesso que não saí apaixonado por nenhuma delas, porque, como eu disse, os personagens não são personagens que a gente consiga se ligar e acabar amando dentro do filme. O Brad Pitt combina muito com esse personagem meio canalha, meio canastrão, mas parece que a gente já viu ele fazendo isso em algum lugar. A Margot Robbie vai muito bem na primeira metade do filme,
Ela entrega uma personagem enérgica, uma atuação forte, mas que de novo parece que passa do ponto. Talvez seja mais um problema do filme em si, que erra muito a mão na segunda metade, do que talvez da atuação da própria atriz, mas que refletiu na personagem dela, com certeza refletiu. O personagem do Diego Calva, que talvez seja o terceiro protagonista desse filme, ele faz o Manny Torres, um cara que trabalhava ali para os figurões da indústria e vai se aproximando do Jack Conrad, vai conseguindo cada vez oportunidades melhores dentro dos sets de filmagem, dos estúdios, mas é uma atuação completamente quadrada, de longe é a pior atuação do filme. Ele parece que em nenhum momento ele muda, mesmo no final onde ele tem uma cena que ele tá bem emotivo, parece que já tá muito além do que qualquer pessoa esperaria do personagem naquele momento e acaba não funcionando aquela emoção. E a gente tá dentro de um cinema falando sobre cinema, e se a emoção do personagem não chegou na gente é porque tem alguma coisa muito errada ali. Alguns outros personagens têm destaque, mas nenhum deles que seja ao longo do filme suficiente para a gente se importar também e passar além do básico. A Jean Smart tem um dos melhores diálogos do filme. Ela é a Eleanor St. John, uma crítica de cinema que, quando a carreira do Jack Conrad está acabando, ela tem um papo e é ela que fala toda a crítica que o Chazelle estava tentando fazer desde o começo, é verbalizado por ela nessa cena, e a cena é ótima, é uma das melhores do filme. O Jovan Adepo faz o Sidney Palmer, que é um músico e que ganha a oportunidade de fazer alguns filmes porque os estúdios procuravam atores negros e estavam falando muito de música, mas também tem uma cena bem forte com ele e que é um dos pontos altos do filme também. E de resto, são alguns momentos muito rápidos de personagens que vêm e vão no filme. Eu gosto muito da cena no começo, onde eles estão num set em céu aberto, porque era tudo mudo. Então era muita gente gravando a céu aberto mesmo, com muito barulho na volta, porque não importava, porque era tudo mudo. E tem a diretora que tá fazendo o primeiro filme que a personagem da Margot Robbie faz, e a interação das duas é muito boa. É outra das melhores cenas do filme. E toda essa sequência desse mega estúdio a céu aberto em Bel Air é muito boa. Aquele era o ponto que o diretor tinha que seguir para que a gente entendesse melhor o que ele estava querendo fazer e talvez tivesse uma ligação mais forte com o filme. Eu vou falar aqui de mais um ator porque eu gosto muito dele, que é o Tobey Maguire, o nosso querido Peter Parker Homem-Aranha lá dos primeiros filmes do Sam Raimi. Ele tá presente no filme numa das partes mais bizarras e fora de qualquer coisa que esse filme precisasse apresentar, mas ele tá ali, não funcionou também. Os estúdios metem tanta faca nos filmes, como é que não chegou alguém pra meter a faca nesse filme e tirar a verdade é que o ganhador do Oscar, Damien Chazelle, entregou um filme que é um recorte de bons momentos, mas que no todo não conseguiu me convencer. Se você tá ansioso para assistir Babilônia, se é fã do Damien Chazelle e se já assistiu o filme, vem aqui para comentar com a gente e a gente se vê qualquer hora dessas. Tchau, tchau.